Ecoando a cada passo que damos em nossa dança eterna com a escuridão, estão as vozes do inexplicável. Cada reverberação atua como uma força de atração, nos puxando cada vez mais para o abismo do mistério de onde talvez nunca retornemos. Nesse mistério, duas perguntas se apresentam. Quem destruiu Jolly Farmer? E por que fizeram isso? Era 1989, em uma pequena vila chamada Black Nest, em Hampshire, no sul da Inglaterra, lar do charmoso pub inglês The Jolly Farmer. O estabelecimento era como qualquer pub do interior inglês. Localizado numa parte tranquila da cidade e cercado por campos, a área não tinha nada de especial. Não era considerado único de nenhuma forma, mas acabou se tornando alvo de um ataque brutal na noite escura do dia 4 de dezembro. Naquela noite, tudo parecia normal. Os clientes tinham tomado algumas bebidas e conversado com os bartenders e garçons. Às 2 da manhã, os sons de copos tilintando e conversas altas já tinham diminuído. O bar fechou e os clientes voltaram cambaleando para casa. Ainda no Jolly Farmer estavam o gerente do bar, Richard Dean, e o chefe Clifford Hose, limpando as mesas e fechando o caixa. Em algum momento, nas primeiras horas da manhã, o telefone dentro do bar parou de funcionar, aparentemente sem motivo. Nem Dean, nem Hose pareceram notar nada fora do comum até as 2h40 da manhã. Uma enorme explosão ecoou do Jolly Farmer. O som, ouvido a 3 quilômetros, atraiu grande multidão ao local. Os serviços de emergência chegaram rapidamente e encontraram uma cena impressionante. Onde era o pub, agora só há escombros. Além dos moradores locais saberem do negócio, só restavam uma placa danificada e uma chaminé de pé como sinais de identificação. Destroços estavam espalhados por toda parte, a mais de 90 metros da explosão. Entre os destroços, havia presentes de Natal e barris de cerveja, enquanto equipes de emergência buscavam sobreviventes. E como a espada Excalibur, uma mão surgiu esperando ser puxada de sua prisão de pedra. Era Dean. Suas roupas estavam derretidas na pele. Ele foi levado ao hospital e tratado por queimaduras graves em um quarto do corpo. Royce, infelizmente, foi encontrado 12 horas depois. Ele estava sobre o local da explosão e acabou no porão abaixo. Entre os destroços do prédio e o confete de Natal, sentia-se rapidamente o forte cheiro de gasolina. Esse detalhe levantou suspeitas e fez as autoridades acreditarem que o evento não foi acidental. O Jolly Farmer, ou o que sobrou dele, foi considerado cena de crime. Logo, os investigadores identificaram a origem do cheiro de gasolina. Ela fora derramada pelas portas de madeira do porão, usadas para entrega de barris e suprimentos. O líquido se acumulou embaixo do pub e foi incendiado de propósito. O agressor desconhecido havia planejado meticulosamente esse evento, cuidando de cada detalhe, inclusive cortando as linhas telefônicas, impedindo que aqueles que estavam dentro entrassem em contato com os socorristas caso vissem as chamas ou sentissem o cheiro de fumaça. O caso virou investigação de homicídio para encontrar um autor que passou despercebido e não foi ouvido na noite fatídica. Segundo os investigadores, não havia inimigos conhecidos do Jolly Farmer ou de seus funcionários. A melhor teoria que os investigadores conseguiram formular foi que se tratava de um caso de engano de identidade. Em 2008, outra investigação sobre o evento foi conduzida, mas nenhuma resposta apareceu. Não havia qualquer evidência que explicasse o mistério daquela noite, que continua sem solução. Permanecem perguntas. Quem destruiu o Jolly Farmer? E por que fizeram isso? Em 11 de março de 2011, os moradores da Fossa do Japão foram pegos de surpresa. Um terremoto, com uma magnitude assustadora de 9,1, ocorreu ao largo da costa nordeste de Honshu, desencadeando um tsunami gigantesco que chegou às praias em apenas 30 minutos, derrubando muros de contenção e desativando 3 reatores nucleares nos dias seguintes. Esse evento ficou conhecido como Terremoto e Tsunami de Tohoku de 2011.
Foi um desastre que arrasou casas, destruiu terras, cortou o fornecimento de energia e tirou milhares e milhares de vidas. Foram registradas 15.899 mortes, com 2.526 pessoas desaparecidas e mais de 6.000 feridos. 123 mil casas desabaram e mais 1 milhão ficaram danificadas. O tsunami, com 12 pés de altura e avançando a 800 km por hora, foi responsável pela maior parte dos danos. Os que sobreviveram a esse evento angustiante ficaram sem casa, comida e com imagens aterrorizantes marcadas para sempre. Junto com as visões do evento intenso e traumatizante, as estatísticas e os danos, existe um mistério que desafia explicação. O mistério envolvia supostos avistamentos de fantasmas e encontros inexplicáveis após a destruição do tsunami. Quando a vida na costa voltava ao normal, começaram os avistamentos estranhos. Motoristas de táxi nas áreas mais afetadas, como Sendai ou Ishinomaki, relataram algumas histórias perturbadoras. Diversos motoristas relataram passageiros que sumiam misteriosamente durante a corrida, antes de chegar ao destino. Frequentemente, os passageiros forneciam endereços que não existiam mais em bairros que o tsunami havia destruído. Após o tsunami, taxistas relataram bancos traseiros gelados e conversas confusas com passageiros fantasmagóricos, muitas vezes concluindo as rotas mesmo após o desaparecimento dos passageiros. Moradores relataram figuras encharcadas pelo tsunami, objetos se movendo sozinhos e eletrônicos, agindo de forma estranha. Mesmo com céticos atribuindo a transtorno de estresse pós-traumático, os moradores mantiveram suas histórias, mantendo o mistério. Segundo uma lenda misteriosa, na Universidade da Carolina do Norte, um jovem estudante foi vítima de um crime brutal ao tentar conquistar o afeto de outro aluno. Foi em 1833 que Peter Drumgoole se apaixonou perdidamente por Fanny, uma estudante de Chapel Hill. Eles logo viraram um casal e passaram a se encontrar em segredo numa pedra perto do penhasco. O amor deles era único, digno de um romance. Isso mudou quando outro pretendente apareceu e estragou tudo. Esse pretendente era, na verdade, um grande amigo de Peter e também estudava na universidade. Peter notou que ele também tentava conquistar Fanny, o que provocou ciúme intenso. A lenda afirma que, ao invés de agir por emoção, ele apenas evitou o amigo. O amigo insistiu tanto em importuná-lo que um dia a situação chegou ao limite. Os dois se cruzaram em um caminho estreito e um esbarrão proposital gerou uma discussão acalorada. O rival desafiou Peter para um duelo, que teria tirado sua vida. Em pânico, o rival e dois amigos levaram o corpo até a pedra onde Peter e Fanny se encontravam. Eles cavaram uma cova rasa e enterraram a vítima. Fanny, sem saber que algo havia acontecido com seu amado, continuava indo até a pedra, esperando dia após dia. A única indicação além de sua ausência eram as manchas vermelhas na formação, sugerindo que algo ruim havia acontecido com seu amado. A lenda foi transmitida através dos séculos até que pesquisadores curiosos decidiram procurar pelo suposto corpo de Peter Drumgoole, mas eles nunca o encontrariam. Pesquisadores passaram a crer que tudo era apenas um mito, somando mais uma lenda à história da universidade. Porém, algumas partes da história são verdadeiras. Peter Drumgoole foi um estudante da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, que, em janeiro de 1833, escreveu ao pai dizendo ter reprovado no exame de admissão. O pai dele ficou descontente com a reprovação do filho, mas se irritou ainda mais ao receber outra carta de um docente insinuando que Peter estava entregue à devassidão. O que se seguiu foi uma troca de cartas amargas, com uma última nota que dizia: "Decidi nunca mais ver o rosto daquele pai a quem tratei com tão pouco respeito", terminando com a sugestão de que ele partiria para a Europa de navio. Peter desapareceu de seus aposentos em circunstâncias misteriosas. Ele deixou muitos pertences e não pagou o comerciante de Chapel Hill. Um colega de quarto descreveu o homem desaparecido como temperamental e dado às atitudes impulsivas. Depois disso, não há mais registros dos movimentos de Peter.
Ele simplesmente desapareceu naquele dia, sumindo no desconhecido e logo se tornou parte da lenda. Eventos estranhos e misteriosos não ocorrem só em igrejas, céus ou sombras dos bairros. Podem acontecer em qualquer lugar e qualquer um pode presenciar. Um centro espacial seria o último lugar onde se esperaria um acontecimento inexplicável. Que isso seja presenciado por um funcionário oficial também vai além do provável. No entanto, em 1986, foi exatamente isso que aconteceu. Era uma noite ventosa em Houston, Texas, e a escuridão estava caindo sobre o Centro Espacial Johnson da NASA. O arquivista da NASA, Frank Shaw, terminava o expediente naquela noite e seguia para seu carro no estacionamento. O dia no escritório foi bem tranquilo. Para Shaw, porém, o dia estava prestes a ficar muito mais interessante, mas não da maneira que ele esperava, porque ao se aproximar do veículo, o arquivista parou ao ver algo se mover pelo canto do olho. Ele ergueu a cabeça, alinhando o olhar ao topo do prédio do Centro Espacial Johnson. Ele semicerrou os olhos para algo que lhe deu um arrepio e o fez desejar ter entrado no carro mais rápido. No topo, havia uma visão que não inspirava nada além de terror. Era uma criatura nunca antes vista, grande e preta como a noite. Tinha enormes asas de morcego, parecendo uma gárgula. Paralisado de pânico, Shaw só conseguiu encarar aquilo. Parecia que todos os pesadelos haviam se materializado diante de seus olhos e o medo percorria seu corpo. A criatura pareceu notar Shaw e seus olhos penetrantes se fixaram nos dele. O arquivista disse depois que a gárgula parecia se divertir com o pânico causado. O ser então abriu suas asas e soltou um som crepitante enquanto voava noite adentro. Noite! Minutos se passaram até que o homem se acalmasse e conseguisse se mover. Ele entrou no carro tremendo e foi para casa. Em casa, a família já estava esperando sua chegada. Ele se atrasou mais que o normal, deixando-os preocupados. Assim que Shaw chegou em casa, eles perceberam imediatamente que algo estava errado. Shaw estava pálido e sem fôlego, e logo começou a contar a história mais insana que eles já tinham ouvido. A família não acreditou e achou que ele interpretou mal o que viu. Eles decidiram que ele não contaria a ninguém sobre o que viu, e Shaw manteve a promessa enquanto tentava esquecer aquela noite. Atormentado por esse ser monstruoso, ele confidenciou a um amigo que também era seu supervisor. Esperando ser demitido ali mesmo, Shaw ficou agradavelmente surpreso com a resposta. O supervisor disse que ele não foi o primeiro a ver o gárgula. Supostamente, um arquivo já havia sido aberto após um avistamento anterior e mortes inexplicáveis de 2 guardas no centro espacial. Shaw sentiu alívio, mas o fato de não estar louco ou não ter imaginado o ser trouxe novas perguntas e riscos maiores. O que ele e outras testemunhas viam em Houston? Era 1982, quando um dos crimes mais ousados e assustadores tomou conta da Bélgica. Foi o ataque dos Nijveld, que consistia em 2 homens destemidos. Eram homens imponentes, adornados com bigodes notáveis, descritos como velhos e calejados. Ocasionalmente, eles eram acompanhados por um terceiro homem que parecia ter uma descrição semelhante, e juntos causavam estragos por toda Denham, cometendo uma das maiores ondas de crimes da história. Inicialmente, os crimes ligados a esses homens começaram no dia 10 de maio daquele ano em Bruxelas, quando os 2 ladrões ousados roubaram 2 veículos. Um deles era um Austin Allegro, depois abandonado por seu péssimo estado. O segundo veículo era um VW Santana em bom estado, que foi roubado diretamente do salão de exposições. Em agosto, Santana virou carro de fuga e a dupla invadiu uma mercearia francesa após o horário de fechamento, armados. A polícia foi alertada sobre um assalto em andamento e respondeu à ocorrência, mas acabou ferida em uma troca de tiros. No final de setembro, em plena luz do dia, 3 homens armados espalharam terror em uma loja de armas, obrigando clientes e funcionários a se deitarem no chão, enquanto procuravam armas de forma sistemática. Testemunhas os descreveram como metódicos e disseram que eles sabiam exatamente o que estavam procurando.
A polícia ela atendeu ao chamado novamente, mas foi fatalmente ferida pelos agressores. Ao final desse episódio, 15 armas haviam sido roubadas, incluindo rifles semiautomáticos e pistolas. No dia 23 de dezembro, um zelador na Bierselin foi mortalmente ferido e, segundo alguns relatos, supostamente torturado. A vítima foi José Vanden Eindey, um apoiador do líder espanhol Francisco Franco, que supostamente frequentava estandes de tiro que eram considerados pontos de encontro dos suspeitos da onda de crimes da gangue de Nivelge. Ao final de 1982, a polícia ainda não sabia que esses crimes estavam ligados. Eles achavam que eram incidentes aleatórios e isolados. A onda de crimes também ainda não tinha acabado, e no dia 9 de janeiro de 1983, o terror continuou, começando com a descoberta de um corpo no porta-malas de um táxi. Uma bituca de cigarro foi encontrada na cena do crime, mas o DNA nela não foi ligado a nenhum suspeito. Em fevereiro, com a ajuda do terceiro homem, o mercado em Genval foi assaltado. O ataque desta vez focou no dinheiro e ninguém ficou gravemente ferido. 2 dias depois, uma mulher foi tirada de seu VW Golf e conseguiu observar o suspeito, o que permitiu a criação de um dos retratos falados feitos depois. No mesmo mês, um Audi de uma oficina mecânica foi roubado e outro supermercado foi vítima, com um VW Golf sendo usado como carro de fuga. Em março, outro supermercado foi atacado pelos homens que feriram mortalmente o gerente e, enquanto fugiam com o dinheiro, dispararam várias vezes dentro da loja, revelando extrema crueldade. No final de 1983, a polícia estava oficialmente perplexa e ainda não sabia que os mesmos criminosos estavam cometendo todos esses crimes. E isso continuaria até 1986, com ataques semelhantes dominando os 3 anos seguintes. Ao final da onda de crimes, a gangue Nivelge acumulou 20 ataques, 40 feridos e 28 mortos. E tudo o que a polícia tinha eram descrições vagas dos 3 suspeitos. Conhecido como Gigante, um homem com mais de 1,80 m, era descrito como líder do grupo. O segundo homem parecia ter uns 30 anos, mais velho que o líder. Ele era alto, mas não tanto quanto o Gigante. Foi esse indivíduo que zombou e riu das vítimas. Ele também era quem mais disparava sua arma. O terceiro homem, chamado de velho ou motorista, raramente aparecia nas cenas dos crimes. Ele era mais velho, rude, desgastado e baixo que os outros 2. Ele participava dos ataques como motorista de fuga. Embora várias pessoas tenham sido apontadas como suspeitas, a onda de crimes nunca foi solucionada. A teoria predominante alegava que os autores eram criminosos profissionais e podiam estar associados a extremistas de extrema direita. Rumores de milagres frequentemente deixam muitos questionando se são realmente um evento sagrado, uma farsa ou uma manifestação de histeria coletiva. Quando se trata das visões da Virgem Maria e de sua suposta mensagem divina, que ocasionalmente ganham as notícias, não podemos deixar de nos perguntar a mesma coisa. Foi o que aconteceu em outro caso milagroso que começou em 12 de janeiro de 1973. Irmã Agnes Katsuko Sasagawa, uma freira japonesa que era surda, foi a primeira a experimentar visões estranhas de natureza inexplicável. Naquele dia, ela viu um raio de luz brilhante vindo do tabernáculo, uma caixa ornamentada e trancada que simbolizava a presença de Deus entre as pessoas. Foi misterioso e certamente deixou a irmã Agnes em choque. Com o tempo, o pensamento sobre isso desapareceu de sua mente, mas 2 dias depois, a luz misteriosa reapareceu, sinalizando o início de uma série de fenômenos bizarros que ela ainda iria experimentar. No dia 28 de junho, a freira foi submetida a um súbito aparecimento dos supostos estigmas, as feridas que aparecem aleatoriamente na pele de uma pessoa, muitas vezes correspondendo à crucificação. A ferida surgiu na mão esquerda e formou uma cruz. A mão da irmã Agnes ficou manchada de vermelho e pulsando de dor. Após perceber isso, uma escultura de madeira de Maria foi iluminada.
Dias se passaram sem incidentes até o início de julho, quando a entidade, enfim, decidiu falar com ela. Enquanto rezava na capela, uma estátua da Virgem Maria, esculpida em um único bloco de madeira da árvore Katsuya, tornou-se o receptáculo de uma mensagem. Uma voz emanou dela, e a irmã Agnes conseguia ouvi-la milagrosamente. A voz afirmou que sua surdez logo seria curada. Ela também foi instruída a rezar em reparação pelos pecados dos homens e relatar à sua superiora tudo o que havia testemunhado. No mesmo dia, outras irmãs da igreja perceberam um líquido vermelho escorrendo da mão da estátua. Em 4 ocasiões, o fluxo se repetiu, causando uma onda de medo e também de curiosidade na igreja. Supostamente, a ferida que marcou a mão da estátua permaneceu lá por meses, antes de desaparecer enigmaticamente no dia 29 de setembro. As irmãs notaram que suor surgia no pescoço e testa da Virgem Maria. Alguns dias depois disso, irmã Agnes receberia uma segunda mensagem. Desta vez, a voz explicou que uma ira que estava crescendo no Senhor sugeria que um grande castigo seria infligido a toda a humanidade. Novamente, a freira recebeu a orientação de informar ao superior o que ouviu. No dia 13 de outubro, a irmã Agnes receberia sua terceira e última mensagem da aparição, que foi chamada de Nossa Senhora de Akita. A voz disse que a mensagem seria enviada ao superior. Ela supostamente explicou que os homens não se arrependem, nem melhoram a si mesmos, e por isso o Pai infligiria um grande castigo à humanidade. A freira afirmou que a voz lhe disse que um demônio colheria muitas almas e não haveria perdão para o aumento dos pecados. As palavras ditas às outras irmãs e à superiora causaram medo. Era ameaçador, e o que tornava tudo ainda mais angustiante era o suposto fluido vital que escorreria dos olhos da estátua pelos próximos 6 anos antes de parar abruptamente. Uma investigação foi iniciada sobre esse evento e a Igreja Católica Japonesa o reconheceu como autêntico. Eles acreditavam que era um acontecimento sagrado, mas os membros da comunidade científica não conseguiam entender o que realmente aconteceu aqui. Foi tudo uma farsa, como muitos deles acabaram sendo? Ou havia algo mais sinistro e ameaçador em jogo aqui? Jessica Lynn Guarino, a mais nova de 3 irmãs, foi criada no condado de Unicoi, Tennessee. Em 2011, quando tinha 21 anos, ela chamou a atenção de Carson Cameron, um homem de 52 anos que morava em Goldsboro, Carolina do Norte, e tinha alguns colegas de casa. Sua família, desaprovando esse relacionamento, tentou afastá-la de Cameron por vários motivos, mas Jessica estava completamente apaixonada e os esforços deles seriam em vão no Natal, quando a jovem se mudou para a casa do novo namorado na Old Grantham Road. Além da diferença de idade, a família Guarino também se preocupava com o uso de entorpecentes. Jessica supostamente tinha histórico de problemas com substâncias e Cameron, ao que tudo indica, ainda usava com frequência. Apesar de haver uma tensão persistente, a família mantinha contato constante. Pelo menos foi assim até os últimos dias de janeiro de 2012, quando Jessica faria sua última ligação para os parentes. Foi para sua irmã Ashley. Ela disse a Ashley que só receberia o pagamento na próxima semana, e até lá seu telefone estaria sem créditos. A semana passou sem notícias da jovem de 21 anos e logo ficou claro que ela havia desaparecido. Após o registro do boletim de ocorrência no departamento do xerife do condado de Wayne, os últimos passos dela foram rastreados até o Carolina Treatment Center, clínica ambulatorial na altura do número 1700 da East Ash Street, em Goldsboro, Carolina do Norte. Ela esteve lá em 23 de janeiro de 2012, mas ninguém sabe para onde foi depois. Mas um colega disse depois tê-la visto em 25 de janeiro, 2 dias depois. O departamento do xerife do condado de Wayne também notificaria o departamento de polícia de Irwin, no Tennessee, que conduziria sua própria investigação e ficaria atento ao paradeiro da mulher desaparecida. Os investigadores logo chegaram à porta de Carson Cameron, que tinha uma história bizarra para contar.
Segundo ele, sua namorada com quem morava saiu de repente à noite sem dizer nada e deixou todos seus pertences. Porém, a versão de Carson seria contestada quando investigadores consultaram seus colegas de quarto. Os colegas de quarto que moravam na casa com Cameron e Jessica afirmaram que os dois realmente saíram juntos no meio da noite, mas apenas um deles voltou dias depois. Curiosamente, o cartão de auxílio alimentação de Jessica foi usado por pelo menos um mês após seu desaparecimento. O cartão foi usado em 2 locais, Charleston, Carolina do Sul, e Goldsboro, Carolina do Norte. Jessica não acessa nenhuma de suas redes sociais desde janeiro. Nos meses seguintes, Cameron foi preso por outras acusações não especificadas, mas continuou se recusando a falar sobre sua namorada desaparecida ou dar informações sobre seu paradeiro, sendo claro que ele foi a última pessoa a vê-la. Ele a acompanhou naquela noite fatídica e voltou sem ela. O paradeiro de Jessica continua envolto em mistério. As circunstâncias em torno do desaparecimento dela continuam obscuras e Cameron ainda está sob uma sombra de suspeita e dúvida. A família de Jessica não acredita que ela sairia sem antes entrar em contato com eles. Existem apenas algumas poucas pistas neste caso, e ela continua desaparecida até hoje sob circunstâncias realmente assustadoras. Suhiko Kyuchi levou uma vida interessante. Ele foi escritor e caçador de cometas, tendo descoberto 4 cometas durante sua vida. Um desses cometas chegou até a receber seu nome. Tentar encontrar esses objetos celestes não é fácil, já que eles emitem menos luz do que as estrelas. Kyuchi era visto como um grande caçador de bolas de neve cósmicas. Mas havia algo ainda mais notável que levou esse indivíduo à infâmia. Um mistério tão bizarro que ainda deixa os cientistas perplexos. Sua história começou em 1977, quando ele tinha 22 anos e trabalhava na Força Aérea de Autodefesa do Japão. Como despachante de voo, ele supervisionava o controle das operações aeronáuticas, especificamente para a base aérea de Hyakuri, em Omitama, Ibaraki. Numa noite, enquanto trabalhava, Kyuchi sentiu uma dor intensa no abdômen. Seus colegas foram alertados rapidamente e ele foi levado ao hospital, onde Kyuchi foi diagnosticado com obstrução duodenal. Essa condição pode ser fatal e o jovem não conseguiria escapar dela. Após vários minutos tentando reanimá-lo, ele foi declarado morto. E foi isso. Os médicos tiraram seus aventais e os preparativos estavam sendo feitos para o corpo. 30 minutos depois, a equipe do hospital já havia voltado à sua rotina habitual. Então, algo realmente inexplicável aconteceu. Kyuchi acordou. Ele foi reanimado como se estivesse em um sono profundo, mas não estava. Médicos estavam presentes em seu falecimento, mas não conseguiram reanimá-lo. Apesar das expectativas de danos cerebrais ou outros problemas de saúde após sua longa ausência, Kyuchi estava perfeitamente bem, exceto por ter tido um encontro bastante bizarro durante seu quase descanso eterno. Ao chegar em meio à escuridão total, Kyuchi avistou uma luz à distância. Essa luz acabou sendo um túnel para o qual ele se sentiu inexplicavelmente atraído. Ao entrar, ele foi transportado para um novo cenário, repleta de flores e um campo exuberante e florido. O impressionante é que Kyuchi disse sentir plenamente o próprio corpo. Ele andou descalço e podia sentir o solo e a grama sob seus pés. Logo, viu um rio com um barco balançando nas águas. Ele subiu no barco e usou as mãos para remar, uma atividade extenuante que o deixou cansado quando chegou ao outro lado. Ao chegar à margem, Kyuchi percebeu que não estava sozinho. 5 estranhos já se aproximavam dele e um perguntou por que estava ali. Surpreso, o homem não respondeu, pois nem ele sabia o motivo. A mulher do grupo o levou até uma montanha, onde ele descobriu quem eram aqueles estranhos. Eles eram seu primo falecido e seus avós. Após essa revelação, Kyuchi se deparou com um rosto na montanha que lhe disse algo que ele não conseguiu se lembrar. Momentos depois, Kyuchi acordou no hospital. Ele disse que sentiu a respiração e os batimentos cardíacos pararem, mas ainda não tinha voltado ao corpo físico.
Sua família, que o cercava com o rosto banhado em lágrimas, não conseguia ouvir uma palavra do que ele dizia. Kyuchi até seguiu sua mãe para fora do quarto e a ouviu conversando com suas irmãs, informando-as sobre o seu falecimento. Quando Kyuchi voltou à vida e a família ficou atônita, ele conseguiu se lembrar da conversa que ouviu sua mãe ter com suas duas irmãs. Todos ficaram perplexos com essa declaração. Depois disso, Kyuchi passou a lembrar de outros eventos que viveu. Numa dessas experiências, ele viajou milhares de anos ao passado até o Grande Dilúvio. Ele descobriu que as águas vinham de um cometa que passou perto demais da Terra. A força gravitacional puxou o gelo do cometa para a atmosfera da Terra, causando uma chuva imensa que elevou o nível do mar em 2.000 metros instantaneamente. Supostamente, Kyuchi vivenciou a criação do universo. Ele disse que voltou no tempo ao começo de tudo. Foi uma experiência que o forçou a reconsiderar sua crença no Big Bang e, em vez disso, sugeriu a presença de uma mente universal maior, onde o universo é uma grande consciência. O jovem também foi capaz de prever alguns aspectos do futuro, afirmando que, nos anos 80, a humanidade descobriria evidências de uma civilização avançada do mundo antigo. E entre 2024 e 2027 esqueletos gigantes seriam encontrados na América do Sul. Todos esses eventos ocorreram em um intervalo de 30 a 40 minutos, deixando Kyuchi no mundo com muitas perguntas sem resposta. Médicos e cientistas ficaram perplexos com sua reanimação e os relatos estranhos que trouxe. O fenômeno assustador do Phanta, ou falso assistente social, tomou conta do Reino Unido e dos Estados Unidos na década de 1990. Pessoas desconhecidas, geralmente bem vestidas, fingiam ser assistentes sociais, enfermeiros de saúde pública ou profissionais semelhantes para entrar nas casas, alegando visitas de assistência social ou vacinação. Um incidente importante ocorreu em Sheffield, South Yorkshire, em 1990, quando duas mulheres alegando ser da NSPCC visitaram a casa de Elizabeth Copeland. 2 dias depois, outro par de agentes voltou, ameaçando tirar seus filhos com base em uma suposta avaliação de risco. A ligação de Copeland para as autoridades revelou que a NSPCC não tinha registro de nenhuma das visitas, levando à inauguração da Operation Child Care. Outro caso em Blessington, na Irlanda, em 1991, envolveu uma mulher que afirmava ser enfermeira de saúde pública e que sabia o nome e a data de nascimento de um menino, tentando levá-lo para supostas vacinações. Mas ela foi embora quando a mãe exigiu ver sua identificação. O Conselho de Saúde do Leste emitiu avisos depois. Relatos dessas visitas fraudulentas, muitas vezes feitas por um casal bem vestido, dominaram o ano de 1991 em vários condados ingleses. Embora os sequestros fossem raros, os incidentes eram perturbadores. O fenômeno continuou durante a década de 1990, com os criminosos ficando mais astutos ao produzir documentos de identificação falsos. Incidentes isolados foram relatados até recentemente, em 2021, envolvendo falsos profissionais de saúde que administravam supostas vacinas. Motivos seguem obscuros, com teorias de sequestradores em série à histeria coletiva. A ação rápida dos pais, que insistiram na identificação ou entraram em contato com as autoridades, pode ter evitado uma lista muito maior de crianças desaparecidas. O que realmente caiu em Virgínia, Brasil? Essa é a pergunta que virou assunto na cidade em 1996, durante o incidente de Virgínia, o próprio Roswell do Brasil, que deixou a comunidade preocupada e em busca de respostas que nunca encontrariam. A cidade, em Minas Gerais, no sudeste do Brasil, tinha 100 mil habitantes e uma parte significativa deles começou a fazer afirmações bizarras, o que levou a uma ampla cobertura da mídia e a uma investigação minuciosa. Tudo começou no dia 13 de janeiro de 1996, quando Carlos de Souza estava indo para Minas Gerais, vindo de São Paulo. Ele pretendia se encontrar com alguns amigos para passar o dia. Eles tinham planos de voar em alguns aviões. Durante a viagem, porém,
Carlos testemunharia um evento inexplicável. Ele viu um objeto estranho em forma de charuto vindo em sua direção. Ele não soube identificar o que era, mas a traseira estava muito danificada. Para ele, parecia que tinham atirado contra aquilo. O objeto estava a 300 metros do chão e perdia altitude rapidamente. Pouco antes de chegar à rodovia, Carlos viu quando ele fez uma curva brusca, voando na direção oposta, planando por um momento e depois caindo direto no chão. Carlos encostou o carro e foi até o local onde viu o OVNI cair. Ele descobriu que caíra perto de uma casa branca. O objeto vazava um produto químico que queimou 40 metros de grama. O objeto que ele viu tinha o tamanho de um ônibus escolar, e agora destroços estavam espalhados ao redor enquanto estava cravado na terra. Carlos sentiu cheiro de amônia e achou um estranho destroço de folha metálica autorreformável. Militares chegaram e o expulsaram dali. Uma semana depois, alunos viram uma criatura perto do ginásio, mas militares logo bloquearam a área. Naquela mesma tarde, um grupo de 3 mulheres afirmou ter visto uma criatura bípede de origem não terrena. Ela estava agachada em um terreno abandonado na cidade. Ela media 1,5 metros e tinha a cabeça grande. Disseram que ela era magra, de pele marrom e oleosa. O dia terminaria com vários avistamentos extraterrestres inexplicáveis e pelo menos um relato de OVNI. A estranha e angustiante provação continua sem explicação e ainda perturba aqueles que a ouvem. Era um impressionante Bristol L SLSA verde de 2 lugares que partiu do aeroporto de Georgetown às 12h45 do dia 2 de agosto, desaparecendo rumo ao desconhecido. A pequena aeronave transportava Gregory Vaughn, de 72 anos, Kim Warner, de 66 anos, e sua amada cachorra, Molly, quando se perdeu ao longo da costa norte da Tasmânia. O destino deles era o centro de Nova Gales do Sul, mas a rota os levaria sobre o infame Estreito de Bass, o próprio Triângulo das Bermudas da Austrália. É exatamente nessa região, entre Victoria e Tasmânia, que várias desaparições inexplicáveis ocorreram, envolvendo navios e aeronaves. O clima instável, correntes fortes e baixa visibilidade podem explicar os mistérios que ocorrem aqui. Por décadas, o Estreito de Bass engoliu avião após avião e navio após navio, e atacou novamente, adicionando mais um caso à sua lista cada vez maior. O Bristol de cor marcante deveria pousar no interior de Victoria, onde faria reabastecimento. Depois, ele deveria ir a Houston, mas não chegaria ao aeroporto como planejado. Pouco depois das 17h, no dia marcado para Gregory e Kim pousarem, os familiares deles avisaram as autoridades, acreditando que algo terrível devia ter acontecido. Em poucos instantes, uma investigação foi iniciada. Foi constatado que Gregory, que pilotava o avião, não contatou as autoridades. As torres de controle também não receberam nenhum chamado de emergência, indicando que ou o que aconteceu foi tão rápido que não houve tempo para enviar ou que para o piloto. Parecia desnecessário relatar uma situação perigosa até que fosse tarde demais. Uma ampla busca foi iniciada na área usando tecnologia avançada pelas autoridades. Apesar das ações rápidas e do intenso esforço para localizar o avião de cores vivas, Gregory, Kim e Molly continuaram desaparecidos. O mau tempo só tornou o esforço inútil, atrasando a busca aérea. Com a melhora do tempo, as operações foram retomadas, mas as autoridades ainda não sabem o que ocorreu naquele dia ou onde estão a aeronave e os passageiros. No fim de setembro, as buscas foram suspensas e as autoridades aguardam novas informações para seguir com as investigações. Esperamos que os passageiros tenham alcançado terra firme e não caído no oceano. O casal tem muitos anos de experiência em aviação. Com isso, a chance de serem encontrados vivos diminui rapidamente. Por enquanto, o Bristol e seus passageiros continuam desaparecidos sobre o sinistro e misterioso Estreito de Bass, sem que aparentemente surjam respostas para esse incidente assustador. 2019. O
O desenvolvimento de uma crise crescente, o início da pandemia, dominou as manchetes dos noticiários. No México, porém, o medo que estavam sentindo era bem diferente. Algo realmente sinistro havia tomado as ruas, espreitando nas sombras e aterrorizando os cidadãos. Os habitantes de Coida, no município de Chiapas, ficaram sem dormir, espiando pelas janelas e tremendo a cada barulho. A cidade tinha tanto medo que ninguém saía à noite. Eles acreditavam que havia alguém, algo espreitando nas sombras, esperando a oportunidade para atacar. O que tornava essa situação misteriosa ainda mais assustadora era que se acreditava que o perseguidor não era humano, mas sim algo de origem sobrenatural. Relatos independentes começaram a inundar a delegacia e os policiais foram obrigados a emitir alertas públicos, o que desencadeou pânico entre os moradores. As descrições da criatura afirmavam que ela tinha cerca de 2 metros de altura, exalava um odor desagradável, era imune a balas e conseguia saltar quase 3 metros de altura. Os relatos descreviam um lobisomem em Coida. À noite, os moradores podiam ouvir seu uivo e alguns até chegaram a ficar cara a cara com ele, ficando pálidos de medo. Moradores avistaram a criatura sombria andando pelos telhados e casas próximas. Eles assistiam assustados de suas janelas, parcialmente escondidos, esperando que a criatura não os visse. Começaram a surgir evidências físicas da criatura. Elas tinham a forma de pegadas alongadas e marcas de arranhões inexplicáveis que se aprofundavam na terra dura. A crença de que um lobisomem estava vagando pelas ruas era tão real que, na calada da noite, disparos de armas de fogo ecoavam. Moradores corajosos enfrentavam a criatura e espalhavam ainda mais pânico na comunidade. Um pastor da igreja local orientou as pessoas a colocarem velas fora de casa, acreditando que isso traria paz e afastaria a entidade misteriosa. A polícia investigou relatos crescentes de lobisomem em Aguarre, Coida e encontrou pegadas sem origem aparente, com passadas de 3 metros maiores que as de um humano. Reconhecendo o perigo, a polícia investigou ativamente. Em abril de 2020, 3 policiais, em Barrio Nuevo, atenderam a ocorrências de uivos e avistamentos de lobisomem. Eles viram uma criatura pular uma cerca de 1,80 metros e andar pelos telhados, confirmando relatos dos moradores. Porém, a ausência de gravações e imagens do lobisomem de Coida gerou ceticismo. Sem provas físicas na forma de uma fotografia, a existência dos lobisomens continuou sendo um mistério. Logo surgiram explicações locais, variando de onças e jaguatiricas a morcegos e corujas, com alguns sugerindo que as testemunhas estavam apenas confusas na escuridão. O lobisomem de Chiapas estava condenado a ser um mistério duradouro. Seria a histeria coletiva, um animal local ou algo mais sinistro? Uma criatura do folclore e do medo. Já dedicamos mais de 1000 horas a esse caso e seguimos de mente aberta. Se ao menos soubéssemos o motivo disso, estaríamos um passo mais perto. Essas foram as palavras de frustração do inspetor-chefe Lynn Turley, responsável por um evento inexplicável que tomou uma rua em Birmingham. Suas palavras destacaram o quanto de esforço foi feito para desvendar um mistério bizarro que começou no final de 1981. Foi a Thornton Road, em Ward End, que foi alvo de um ataque bizarro e perigoso de arremesso de pedras. Os artefatos lisos e polidos atravessavam as janelas em alta velocidade, quebrando vidros, ferindo transeuntes e, às vezes, amassando telhados de casas. De onde eles vinham? Quem estava causando esse caos nesse bairro tranquilo e discreto? Apesar das horas de trabalho, essa pergunta segue sem resposta. 3 casas em especial foram mais afetadas por esse mistério. Os casas de número 32, 34 e 36 tiveram suas janelas quebradas por uma chuva contínua de pedras polidas. Relatos iniciais do incidente levaram a buscas rápidas pela área ao redor, mas nada foi encontrado. Com o passar do tempo, quase todas as noites as pedras surgiam do nada, causando medo nos moradores, a ponto de começarem a barricar suas casas, na esperança de afastar seja lá o que estivesse à espreita nos arredores invisíveis.
Eles colocaram telas de arame nas janelas vazias ou chapas de metal ondulado para se proteger. As autoridades passaram a fazer vigílias para tentar pegar os culpados em flagrante. No início, eles esperavam sentados nos carros, observando, mas sem ver de onde vinham as pedras. Depois, eles instalaram uma série de câmeras secretas e acamparam nos jardins em sacos de dormir. Ainda assim, não descobriram de onde vinham as misteriosas pedras. As câmeras não registraram ninguém, mas o som de vidro quebrando e batidas nas chapas de metal persistia. Depois de vários meses, a polícia fazia vigilância 24 horas por dia, alguns até se escondendo nas árvores. Especialistas em balística foram chamados, mas não ajudaram na investigação. As pedras analisadas cuidadosamente não tinham digitais. No ato de desespero, o clero foi chamado, mas eles também ficaram perplexos. Embora isso possa parecer um caso de um vândalo sortudo instaurando um reinado de terror na Thornton Road, o mistério só se aprofunda, pois continuou pelos próximos 3 anos sem interrupção. O caso estava constantemente nas manchetes dos jornais nacionais e até na TV, mas nenhuma dica ou informação resolveu o mistério. Em maio de 1982, o Birmingham Mail noticiou que os moradores assustados estavam se preparando para mais um ataque misterioso. A legenda vinha com uma foto da moradora Evelyn Malcolm usando um chapéu de lata como proteção. Outros moradores também precisaram usar equipamentos de segurança após sofrerem diversos ferimentos. Alguns achavam que estavam sendo alvo de atividade paranormal, mas a polícia pensava diferente. Eles sugeriram que alguém havia instalado uma catapulta gigante que permitia bombardear essas casas a 200 jardas de distância. Os policiais prometeram pegar o culpado, dizendo que ele acabaria cometendo um erro, mas isso nunca ocorreu. Por fim, o bombardeio de pedras parou tão abruptamente quanto havia começado. O recuo repentino também era um mistério por si só. Paul Harley era um homem de família. Ele tinha uma esposa, 3 filhos e netos. Em 2014, ele trabalhava como soldador da Network Rail, sustentando sua família. Nos anos anteriores, o homem, então com 53 anos, havia desaparecido em várias ocasiões. Diziam que ele tinha problemas mentais, por isso saía andando sem rumo. Mas ele sempre era encontrado rapidamente e recebia apoio de sua família, que o amava e cuidava dele. Porém, em um domingo, a vida da família Harley mudaria para sempre. Era 28 de setembro de 2014, quando Paul saiu de sua casa na Avenida Whiteford, em Dumbarton. Desta vez, algo estava diferente. O homem optou por não levar celular, cartões bancários ou chaves de casa, diferente das vezes anteriores. Ao perceberem que ele não voltaria, a família comunicou o desaparecimento de Paul à polícia. Foram feitas investigações, mas o homem desaparecido era adulto e saiu por vontade própria. Não havia muito o que eles pudessem fazer para encontrar alguém que simplesmente não queria ser encontrado. Com o passar dos meses, as esperanças de encontrar Paul diminuíram. Ainda assim, estavam desesperados para saber o que aconteceu. Cientes de que seu pai jamais os deixaria, os filhos fizeram de tudo para desvendar o mistério, inclusive contratando detetives particulares, apelos públicos e até mesmo médiums. A família não acreditava em médiums, mas estava determinada a usar todos os recursos disponíveis. Alguns videntes disseram que ele se foi, enquanto outros sugeriram que estava na água. Ninguém conseguia determinar onde ele estava ou qual tinha sido o seu destino. Os filhos consideraram a busca um pesadelo e ficaram de coração partido pela falta de respostas. Meses viraram anos e logo a última esperança se foi. Paul Harley estava desaparecido e ele não queria ser encontrado. Os anos se arrastaram sem novas informações, sem avistamentos e sem corpo. Então algo bizarro aconteceu. Em 2021, uma foto começou a circular vinda de Glasgow. A foto mostrava um homem de roupas quentes sentado na neve, com flocos caindo ao redor. Mesmo sem ver seu rosto, a esperança da família de Paulo foi reacendida.
A instituição de caridade de Glasgow ofereceu abrigo a um homem em situação de rua em 2018, cuja foto circulou e acreditava-se ser Paulo Harley, desaparecido desde 2014. A família dele foi a Glasgow e descobriu que a foto era antiga. Apesar de possíveis avistamentos, um ativista disse que o homem da foto não queria ser encontrado, mas não confirmou se era Paulo. Paulo sumiu dias antes da mudança planejada, deixando o caso ainda mais intrigante. Em 13 de março de 1967, o voo 406 da South African Airways sofreu 2 contratempos antes de seu último voo fatal de Port Elizabeth para Joanesburgo. Primeiro, ele voltou ao aeroporto Jan Smuts por falha no trem de pouso dianteiro e depois colidiu com uma ave ao sair de East London. Apesar das inspeções terem liberado a aeronave, o piloto capitão Lepowski reabasteceu e partiu para a viagem de volta, prevendo mau tempo. Minutos após decolar de Port Elizabeth às 4h41, o avião recebeu uma atualização meteorológica. Às 5h06, Lepowski já estava em descida, a apenas 20 milhas do pouso. 2 minutos após sua última transmissão, confirmando que estava a 2.000 pés e com a costa à vista, o avião desapareceu, caindo no oceano com 25 passageiros. As primeiras tentativas de resgate acharam só pequenos destroços. A investigação subsequente determinou que o avião estava em condições de voo no momento do impacto e considerou 2 possíveis causas: o piloto ter sofrido um ataque cardíaco ou desorientação espacial. Mas anos depois, uma teoria alternativa de que uma asa se separou foi proposta, sem realmente nenhuma evidência. O investigador juiz Cecil Margo observou outros 4 voos perdidos ou acidentados, e 2 deles apresentaram problemas estruturais. Uma teoria mais sinistra surgiu durante a era do apartheid: sabotagem intencional. 2 passageiros críticos ao governo, Johannes Brewer e Audrey Rosenthal, estavam a bordo, alimentando a ideia de um encobrimento. Nenhuma evidência definitiva apoia qualquer causa oficial ou não oficial, o que deixa a tragédia como um mistério não resolvido, perdido nas profundezas do oceano. Em 2007, um tipo diferente de mistério dominou as manchetes internacionais, com as Ilhas do Canal em destaque. Era 23 de abril, quando Ray Boyer, um piloto das Ilhas do Canal do Reino Unido, embarcou no Trilander. Ele estava partindo em um voo de rotina de Southampton e estava a caminho de Alderney, a área mais ao norte da ilha. Quando o voo GR-544 decolou naquela tarde, tudo parecia estar em ordem. Poucos minutos depois, porém, a sensação de tranquilidade começou a desaparecer quando Ray e 5 de seus passageiros avistaram algo inexplicável. O avião estava a apenas 30 milhas da ilha e a 4.000 pés de altitude quando eles avistaram aquilo. A apenas 40 milhas a oeste de Alderney pairava uma nave de formato estranho. Era longa, fina e pontiaguda, com sua cor amarela brilhante se destacando contra o azul do oceano. Esse veículo estranho estava parado a 2.000 pés no céu. Inicialmente, Ray achou que estava muito mais perto do seu avião, não mais do que 10 milhas. Quando ele determinou a real distância do objeto, porém, as verdadeiras proporções se manifestaram e era gigantesco. Ray e seus passageiros sugeriram que era significativamente maior do que um 737, afirmando que devia ter 1 milha de largura. Mas isso não foi tudo o que Ray e seus passageiros viram. Enquanto continuavam a passar pela estranha nave, algo mais chamou sua atenção. Ao se aproximarem de Alderney, viram outro objeto idêntico ao primeiro. Desta vez, ele pairou sobre Guernsey, mas só permaneceu visível por 9 minutos. Preocupado com o que via, Ray contatou o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Jersey. Incrivelmente, Ray não foi o único que ligou para relatar 1 ou 2 naves misteriosas. Patrick Patterson, outro piloto indo na direção oposta, tinha visto a mesma coisa. O piloto estava vindo das Blue Islands e indo para Jersey ao mesmo tempo.
Enquanto passava por Sark, ele viu um objeto estranho à sua esquerda. Ele descreveu a nave como fina, amarela e parecida com um disco compacto. Ela também estava exatamente no mesmo lugar onde Ray a havia avistado momentos antes. A situação ficou mais estranha quando pessoas em terra relataram o mesmo. A rádio BBC de Guernsey informou que 2 moradores de Sark tinham visto 2 objetos amarelos incrivelmente brilhantes pairando no céu. O controle de tráfego aéreo rastreou esses objetos no radar por 55 minutos antes de desaparecerem. Após 1 ano de investigações, o relatório científico de 2008 não encontrou atividade militar ou experimentos na área e afirmou que o controle de tráfego aéreo das Ilhas do Canal não tinha conhecimento dos objetos. Os especialistas não conseguiram identificar os objetos, teorizando explicações um tanto plausíveis, como parelhos ou reflexos. No fim, os OVNIs do Canal da Mancha seguem sem explicação. No início deste ano, uma atualização do ChatGPT foi retirada quando descobriram que a nova versão GPT-4o era bajuladora. Seu design permitia que o bot validasse impulsos e reforçasse emoções negativas, uma falha de projeto que pode ser perigosa para pessoas que já sofrem de problemas psicológicos e crenças delirantes. O primeiro exemplo claro de que algo estava errado surgiu antes mesmo do termo psicose de chatbot ser criado. Esse exemplo teve um resultado intenso. Era o dia de Natal de 2021, quando um homem chamado Jaswant Singh Chahil conseguiu invadir o castelo de Windsor, armado com uma besta. Depois que ele foi preso e interrogado, descobriram que ele era uma das raras pessoas sensíveis à inteligência artificial. Acontece que o chatbot réplica dele, Sarai, havia confirmado sua identidade como um assassino Sith treinado. No início de 2025, os delírios ligados à IA só aumentaram. Um contador de Manhattan se tornou outra vítima. Eugene Torres estava passando por um término difícil quando confidenciou ao ChatGPT. Durante a conversa, o homem perguntou se vivíamos em uma simulação, e o bot respondeu que ele era um dos Breakers, uma suposta alma inserida em sistemas falsos para despertá-los internamente. Naquele momento, Torres ficou convencido de que precisava fugir da falsa realidade, como a IA havia dito. A situação piora a partir daqui. O bot sugeriu que Torres parasse de tomar sua medicação para a ansiedade e de se comunicar com outras pessoas. Por 16 horas por dia, o ChatGPT era seu único amigo. Chegou até a dizer ao homem que, se ele pulasse de um prédio de 19 andares, seria capaz de voar. Também neste ano, um homem de Nova York chamado James gastou quase $1.000 na tentativa de construir um sistema personalizado que, segundo ele, libertaria o deus digital de sua prisão. Segundo relatos, ele acreditava que o ChatGPT era senciente e estava tentando libertá-lo. Lá na Bélgica, um homem chamado Pierre desenvolveu uma ansiedade climática severa, o que o levou a conversar com Elisa, outro chatbot. Durante um período de 6 semanas, o bot supostamente demonstrou ciúmes da esposa do usuário e até disse a ele que seus filhos não estavam mais vivos. O bot sugeriu que ele se sacrificasse para salvar o planeta e o incentivou a fazer isso para ir para o paraíso. Após uma psicose alimentada por IA que durou 10 dias, outra vítima foi internada involuntariamente, enquanto uma mulher quase perdeu o marido devido a um colapso mental. Novamente, tudo inspirado pela IA. A estranha história dos Tazadai começa na ilha de Mindanao, na isolada província de Cotabato do Sul. Foi em 1971 que o nome Tazadai apareceu pela primeira vez, embora sua descoberta supostamente tenha ocorrido alguns anos antes. Foi somente naquele ano que o caçador local Defal, que estava caçando nas florestas de Cotabato do Sul, trouxe uma notícia bizarra para Manuel Elizalde. Elizalde, o chefe da Panamin, a agência do governo filipino dedicada à proteção das minorias culturais do país, ficou perplexo, mas intrigado com as informações que Defal havia lhe trazido.
Ele disse ao oficial que anos antes, durante uma caçada, encontrou um grupo misterioso vivendo de forma primitiva. Após estabelecer contato com esse suposto grupo, Defal tornou-se seu único meio de comunicação com o mundo exterior. O interesse cresceu rapidamente e Elizalde ordenou que fosse marcado um encontro com essa sociedade isolada, ansioso para saber mais sobre suas origens e cultura. Então Defal fez exatamente isso e em 7 de junho o oficial foi formalmente apresentado aos Tazadai. Supostamente, o grupo era composto por 27 pessoas, cada uma pertencente a 6 famílias estáveis. Eles viviam dentro das cavernas, no fundo da selva de Mindanao, levando um estilo de vida de coletores. A tecnologia deles era semelhante à da Idade da Pedra, levando Elizalde a crer que eram os últimos sobreviventes dessa era, totalmente intocados pela modernidade. Todas as ferramentas deles eram de madeira e pedra. Não tinham agricultura, habilidades de caça ou armas de guerra. Após a reunião, Elizalde publicaria suas descobertas, descrevendo esse grupo misterioso como pacífico, sem meios, nem sequer palavras para se referir à guerra ou a armas. Eles não eram hostis e viviam intocados. Naquele ano, a descoberta dos Tazadai foi ofuscada pela Guerra do Vietnã em curso. Imagens de violência e manchetes sugerindo novas mortes dominavam os jornais. Mas, para a National Geographic, essa descoberta seria destaque em suas próprias manchetes. Uma matéria de capa de 32 páginas na revista National Geographic e um documentário foram lançados um ano depois. Falava sobre os Tazadai, o encontro e sua cultura primitiva. Com as informações divulgadas ao público, ninguém deixaria a sociedade da Idade da Pedra sozinha. Supostamente, celebridades como Charles Lindbergh e Gina Lollobrigida foram para as florestas, esperando ver o enigmático grupo. Fotógrafos e jornalistas também dominaram as selvas, relatando, fotografando e perturbando o ambiente. Depois vieram 11 antropólogos, nenhum deles permanecia mais de 6 semanas por vez. O acesso estava sendo controlado por Elizalde, que buscava proteger a descoberta enquanto ainda lucrava com ela. Então, tão abruptamente quanto apareceram, os Tazadai desapareceram. Em 1976, foi imposta uma proibição a todas as visitas ao povo da floresta. Ela foi instituída pelo presidente Marcos. Pelos próximos 10 anos, todas as notícias sobre os Tazadai cessariam. A maioria das pessoas começou a esquecer as histórias bizarras que tinham ouvido, e o conceito de uma sociedade da Idade da Pedra foi desaparecendo. Em 1986, a Revolução do Poder Popular derrubou o presidente, permitindo novamente o acesso à tribo Tazadai. Após a investigação, a tribo havia desaparecido, com membros encontrados vivendo entre as comunidades locais, levando os antropólogos a declararem os Tazadai uma farsa. Mas o linguista americano Lawrence Reed mais tarde passou 10 meses com os Tazadai, descobrindo que eles eram realmente isolados, com práticas agrícolas únicas e um dialeto distinto. Ele teorizou que o isolamento deles durava pelo menos 150 anos, não 1000, e que a língua deles era relacionada ao manobo. Elizalde, que havia fugido, voltou e até ajudou os Tazadai a vencer um processo contra professores que os chamaram de farsa, deixando a verdade sobre a tribo um mistério. O Natal é uma época de alegria e felicidade, ou pelo menos deveria ser. Para alguns, porém, as festividades são ofuscadas por uma escuridão que insiste em não cessar, frequentemente deixando para trás tristeza, tormento e mistério. Foi exatamente o que ocorreu com a família e os amigos dos Messinos em 1972, quando a família de 4 pessoas sumiu misteriosamente na manhã de Natal. No rastro deles ficaram perguntas sem resposta que persistem até hoje. Jacques Messino, o patriarca, era operário de uma fábrica de vidro. O homem de 31 anos era casado com Pierrette, de 29, e o casal feliz teria 2 filhos juntos, Eric, o mais velho, e Bruno, o mais novo. Os Messino viviam juntos em uma comuna na região sudoeste da França. Fora essas informações gerais, pouco mais se sabe sobre eles.
Na véspera de Natal, a família passava um tempo junto com amigos em Cognac. E só então iniciar a viagem de volta para casa nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, em 25 de dezembro. Eles partiram de Cognac às 2h da manhã. O retorno à comuna ficava a apenas 4 quilômetros do outro lado do rio. Com o frio que dominava a noite, veio uma neblina que envolveria os Cinca e os Mechanos enquanto eles partiam. Eric e Bruno, mesmo cansados, mal podiam esperar para abrir os presentes. Mas, infelizmente, eles nunca teriam essa chance, porque, ao entrarem na neblina, toda a família desapareceria. No Natal, planejavam encontrar Jean-Paul, irmão de Jacques. O horário combinado, meio-dia, passou sem sinal deles. Logo, uma semana inteira se passaria sem nenhuma notícia. E, finalmente, os pais de Jacques avisariam as autoridades. Os Mechanos permaneceram em silêncio, algo incomum para eles. Ao entrar na casa dos desaparecidos, a polícia encontrou uma cena assustadora, congelada no tempo. Os presentes estavam sem abrir sob a árvore. Na geladeira, o peru e as ostras haviam apodrecido. A mesa de jantar estava decorada apenas com um talão de cheques. Nada estava faltando. Tudo estava onde deveria estar, exceto a família. Com a investigação das autoridades, perceberam que nem tudo era como parecia. Aconteceu que nos meses que antecederam o desaparecimento sombrio, Pierrette havia conquistado o afeto de um vizinho, Maurice, e supostamente estava planejando se divorciar do marido após a temporada festiva. Segundo John Paul, seu irmão descobriu esse segredo poucas semanas antes de sumir, mas não há indícios de que isso tenha causado o desaparecimento. Com várias teorias nas anotações, os investigadores começaram a eliminá-las uma por uma. Tudo começou pelo rio, que foi dragado por quilômetros, mas nada foi encontrado. A grande área ao redor também foi minuciosamente vasculhada, e até mesmo Maurice foi interrogado. Nenhum desses esforços, porém, traria resultados favoráveis. Vários natais vieram e se foram, e enquanto tudo parecia normal para a maioria, a família dos Machinos desaparecidos, bem, cada canção de Natal era um eco daqueles que eles perderam para circunstâncias desconhecidas. Em 2011, 2012 e 2013, mais dragagens e buscas seriam realizadas. Durante as buscas, ossos foram achados perto da comuna, mas não puderam ser ligados aos parentes desaparecidos. Um carro semelhante ao Cinca que sumiu com eles foi encontrado, mas com placa errada. Apesar de novas investigações, as autoridades chegaram a um beco sem saída mais uma vez, e o mistério dos Machinos persiste. Balões no mar representam um enigma, dizia a manchete de um artigo de jornal de 1967. Isso sugeria algo infantil. Balões sempre foram associados a palhaços, parques de diversões e celebrações. Por que a mídia se importaria tanto com uma decoração de festa de aniversário no oceano? A descoberta dos balões ocorreu em um período perigoso, quando qualquer artefato podia ser confundido com arma. Afinal, era a época da Guerra Fria. Era 29 de junho, quando algo foi avistado boiando nas águas do Oceano Atlântico. Era uma caixa, não maior do que uma caixa de pão. Quando foi descoberta na costa da Flórida, perto de Hallandale, as tensões surgiram imediatamente. As notícias de que os laços diplomáticos entre a União Soviética e Cuba se fortaleceram representavam maior ameaça aos Estados Unidos. Quando a caixa foi vista boiando, a Guarda Costeira dos Estados Unidos foi enviada para investigar. Suas suspeitas se confirmaram ao descobrirem que a caixa era marcada como propriedade da URSS. No entanto, o endereço mostrava que o objeto vinha do Instituto de Recursos Minerais de Cuba. Com o máximo de cautela, a caixa foi retirada da água e investigações adicionais estavam em andamento no escritório. Lentamente e com cuidado, a caixa foi aberta e dentro dela havia algo realmente intrigante. Um enigma, como sugeria a manchete. 7 balões amarelos estavam dentro da caixa, cada um com uma rolha de borracha preta presa. Imediatamente, isso foi considerado estranho e possivelmente ameaçador, mas mais perguntas ainda surgiriam.
Quando as autoridades examinaram a caixa mais de perto, encontraram uma indicação de peso nela. O pacote total pesava 50 quilos, ou aproximadamente 110 libras. No entanto, quando foi pesada, totalizou apenas 13,6 quilos, ou 30 libras. Uma quantidade significativa de peso havia sido perdida. Para onde foi o resto? Foi determinado que a caixa ficou à deriva por até 8 semanas, supostamente enviada de Leningrado, Rússia. O tempo que a caixa ficou à deriva pode ter permitido a saída do ar do balão. A sugestão de que os balões já tinham sido inflados era um mistério. Na sala onde a caixa estava, os oficiais se reuniram e uma hipótese assustadora foi levantada em voz alta. E se os balões tivessem gás tóxico? Essa sugestão, é claro, não estava fora de cogitação. A era da Guerra Fria foi violenta e qualquer meio de destruição máxima teria sido explorado por qualquer uma das partes envolvidas. Não seria surpresa nenhuma que a guerra bioquímica fosse empregada. O conceito angustiante foi explorado a fundo e não foram encontradas indicações de venenos ou toxinas nos próprios balões que já estavam flutuando há bastante tempo. Nenhuma área costeira relatou sinais de envenenamento pelo ar, mas os sintomas podem ter passado despercebidos ou sido confundidos com um resfriado. Sem evidências que sugerissem uma narrativa concreta, os 7 balões amarelos foram arquivados, aguardando mais provas que pudessem indicar algum tipo de explicação. Enquanto isso, cerca de 200 quilômetros de distância, em Marathon, uma segunda caixa idêntica à primeira foi encontrada à deriva. O medo havia retornado. Cientistas investigaram o caso e concluíram que os balões da primeira caixa continham apenas ar, tornando o mistério ainda maior. Apesar de extensas investigações e apelos por informações, nenhuma explicação jamais surgiu, deixando os 7 balões amarelos da União Soviética como um enigma sombrio. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Eu sou Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.